Bom dia a todos, graça e paz, João Monteiro por cá. É mais uma semana de bênção para as nossas vidas hoje. E o que eu tenho hoje está em Provérbio capítulo 20. Provérbio 20 diz assim que o vinho é zombador. A bebida fermentada ou a bebida forte provoca brigas. Não é sábio quem deixa-se dominar por ela e quem não consegue deixar-se dominar, né? A bebida forte leva a pessoa à degradação, à destruição moral diante da sociedade. E isso sem falar que ele prejudica a sua própria vida, a sua própria saúde, seu pulmão, né? A pessoa chega um momento que vai no médico, ele está com cirrose, está com a vida destruída, a saúde plena não existe mais, está totalmente consumida, os órgãos do corpo estão destruídos por causa da bebida forte. A bebida forte, meu amigo, ela é uma desgraça para o ser humano. Olha o que ele diz aqui no versículo 3 de Provérbio, que o vinho e bebida forte são descritos como causadores de problema, de desordem, que destrói o indivíduo. E quem se deixa dominar por ela não será sábio, não será inteligente, né? Mas é honroso aquele que evita. É honra para quem desvia desta desgraça da bebida. Mas é tolo aquele que se enfia em bebida. Aquele que acha que consegue dominar, ele é tolo, né? É envolvido nas suas próprias tolices. No versículo 4, ele chega a dizer que o preguiçoso não ara a terra no tempo certo. Quer dizer, o tempo certo é o período da chuva, tá? Para formar momento de chuva. Mas o preguiçoso esqueceu de arar a terra. E aí, não arando a terra, não terá prosperidade, não terá como comer da terra, se alimentar da terra, né? Por isso ele diz, né, que o preguiçoso, ele não ara a terra no tempo certo e na colheita não terá nada para colher. O que vai acontecer com ele? Acaba-se por mendigo. Quer dizer, vai viver uma vida mendigando, né? O versículo 9 diz que os propósitos do coração são como águas profundas, mas o homem inteligente sabe como extraí-la. O Senhor fez os ouvidos e os olhos para ouvir e para ver. Quer dizer, o Senhor te deu ouvidos, te deu olhos. Cabe você agora usar a inteligência. Se vai ouvir um tolo, você se tornará tolo também. Quem dá ouvido aos tolos se torna tolo. É o que diz Provérbio, porque há aqueles que se diz amigos, só que na verdade não é, te chama para beber e você vai e te destrói. O exemplo da bebida não tem exemplo nenhum sobre... Não existe nenhum exemplo honroso para quem bebe. A Bíblia mostra Noé e mostra o Ló. Mostra uma infinidade. Eu vou falar de 2 casos. A Bíblia está recheada de casos de pessoas que bebiam e se tornou uma vergonha. O primeiro é o Noé, que quando ele foi pego na vinha pelos filhos, bêbado,
né? Os filhos procuram Noé, cadê Noé? Não encontra ele. E aí, quando foram encontrar o seu pai, estava numa vinha bêbado e nu. Encontrou ele nu. Isso era a maior vergonha do século. Da época, os filhos não poderiam encontrar o pai nu. E foi isso que ocorreu por causa da bebida. Nunca mais Noé se tornou o mesmo homem. Por quê? Porque a bebida trouxe desgraça na sua família. E é isso que acontece quando o seu pai, os filhos pegam o seu pai bebendo, né? Aquele pai não deixa de beber e começa a passar vergonha para a família. Daqui um pouco ele está com cirrose, ele está realmente com uma vida totalmente destruída, certo? E destruindo a vida dos filhos e da esposa. Então, a bebida, ela leva à destruição e às brigas. Vem aqui, em Provérbio, olha o que diz, vou fazer a leitura mais uma vez. Ele chega a dizer aqui, ó: o vinho traz zombaria, a bebida fermentada, que quer dizer bebida forte, provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por ela. Não é sábio quem se deixa dominar pelas bebidas. Mas o que Provérbio está dizendo aqui? Que a bebida provoca briga. Você vê direto, sempre a gente está vendo casos e mais casos, um atrás do outro, de briga em bar, de gente que furou o outro que matou, outro que atirou, e tudo por causa da bebida, porque ela provoca briga. Ela provoca uma situação que destrói o ser humano. Vou falar de outro caso vergonhoso, que é o de Ló, que estava em Sodoma e Gomorra quando Deus avisou que ia retirar dali Ló, sua família, por causa da intercessão de um homem que estava intercedendo pelo seu primo, que era Abraão, intercedendo por Ló, que estava em Sodoma, diante de Deus. Deus tirou de lá Ló e toda a sua família, mas falou para não olhar para trás. A desobediência também é uma desgraça, porque a mulher de Ló olhou para trás e ela foi destruída. Prosseguiu Ló e suas filhas, mas a mulher perdeu a sua vida por causa da desobediência. Se tornou uma estátua de sal. Lá mais na frente, depois de alguns dias, as filhas de Ló deu bebida, deu vinho para o seu pai, embebedou ele de vinho, mas era premeditada por elas. Já foi premeditado por elas. Elas queriam deitar com ele, elas queriam praticar ato sexual. Embebedou o pai e começou a ter uma noite de núpcia, de sexo, envolvendo a sexualidade, os desejos, as vontades com o seu pai. Engravidou dele. Olha a vergonha, mais uma vez o vinho trazendo vergonha, trazendo destruição. A bebida forte, ela destrói. Ela destrói de várias formas. Destrói o caráter de uma pessoa, provoca situação de brigas, destruição total. É isso que a bebida forte faz. Esse que vos fala é Pastor João Monteiro. Eu vou ficando por aqui. Que a graça e a paz do Senhor permeia toda a sua casa e toda a sua família. O cartão de identidade do cristão é o amor, e é por meio do amor e da graça de Deus que somos mais que vencedor. Fui!